Bom dia, pessoal. Hoje 24 de março de 2025 e é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Eu fui interrompido aqui pelo meu próprio computador de forma miserável. Então, como eu digo para vocês que creem em Deus, fiquem espertos, porque nós estamos lendo a Bíblia. Se alguém não quer que a gente leia a Bíblia, vamos ficar espertos, vamos ler a Bíblia, porque então é para a gente ler. Tomara que Deus te abençoe muito, que as coisas vão bem para você e que fiquem melhores ainda depois da gente compartilhar essa palavra. Então, a palavra que nós vamos ler hoje está lá em Mateus, no capítulo 15. A observação que faz aqui a partir do versículo 8 é: essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Tá? Então, a partir do 10, vamos ler. Então ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da sua boca é o que a torna impura. Os talmidim, discípulos, se aproximaram dele e disseram: você sabe que os perushim, os fariseus, ficaram ofendidos pelo que você disse? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Kefa, ou Pedro, lhe disse: explique-nos a parábola. Então ele exclamou: será que vocês não entenderam nem agora? Não percebem que tudo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração. E essas são coisas que tornam o homem impuro, pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar a Ntilat e Yadaim não torna ninguém impuro. É a cerimônia de lavar as mãos, né? Eu falei para vocês, isso aqui é uma Bíblia judaica, ó. É legal, tem bastante termo. Aqui tem uma outra com a linguagem de hoje, também de estudo, e dali tem mais uma porção. É legal da gente ver assim para a gente confrontar as traduções e não se perder no contexto. Porque como essas traduções foram feitas do hebraico para o grego, depois do grego para diversas línguas, elas levaram em conta alguma situação emocional do tradutor, né? Alguma coisa que ele entendia ou queria que fosse assim. Então a gente tem que ler as Bíblias no contexto para a gente não cometer o equívoco de procurar uma Bíblia que diga exatamente o que a gente quer ouvir, porque às vezes elas têm um sentido um pouquinho diferente. A gente não pode fugir disso. Então, voltando aqui. Jesus tratava as pessoas conforme as pessoas chegavam nele. Ele não tratava todo mundo igual. Vejam, um fariseu chamado Nicodemos chegou para ele e ele conversou com Nicodemos. Nicodemos virou discípulo dele depois. Tá? Jairo, chefe da sinagoga, foi tratado com muito amor. Mas muitos fariseus, ele chegava o relho neles, né? Esses aqui chegaram para testá-lo, eles chegavam muito para testá-lo. Perguntaram por que os discípulos não cumpriam tradições. Aí Jesus chegou e falou: vocês também não cumprem, são hipócritas, vocês cumprem o que convém. Então, vejam, gente, vamos falar do nosso videozinho aqui, duas coisas. Vocês sabem que esse canal aqui eu faço um tanto para meu benefício, porque daí eu também fico lendo a palavra de Deus e também tenho que ter uma conduta bem legal, porque senão eu fico falando aqui, depois, se eu estiver fazendo coisa errada, eu não consigo conviver comigo mesmo. E a segunda é para ajudar pessoas. Se são 10 pessoas que ouvem, 20, ou 30, ou 40, alguém, ou sejam vocês, ou alguém que vocês possam compartilhar, vai estar precisando ouvir essa palavra nesse dia. Essa é a minha esperança, que a palavra que nós lemos hoje, ela seja útil para alguém em algum lugar. Aí está feito o meu serviço. Isso não é para ganhar dinheiro, nem likes, nem para aumentar muito o número de inscritos, né? É para atingir as pessoas que precisem. Isso eu tenho forte no meu coração. Então, vejam, de manhã eu estou sozinho aqui no escritório, ninguém fica me vendo aqui ou vendo o que eu estou fazendo. Vocês que veem o vídeo, vocês sabem o que eu estou fazendo e compartilham algumas coisas comigo, mas o mundo em si não precisa saber o que eu estou fazendo. Esse é um exercício de coração. Eu preciso fazer as coisas com o meu coração, tá? Porque Jesus, ele tratava a prostituta e o ladrão e o homicida muito melhor do que os religiosos.
E ele fala aqui, ó, o fato de adorarem a ele, ensinando regras inventadas aqui, é inútil. Então, nós não podemos nos apegar a tradições, a modelos de cultos, a modelos de louvor, porque isso nos é agradável. Nós temos que fazer as coisas com o coração. E para a gente fazer a coisa de forma correta com o coração, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? Jesus nos confronta aqui, ele fala assim, que é do nosso coração que procede os maus pensamentos, assassinato, adultérios, imoralidades sexuais, roubo, mentira e calúnia. Como a gente tem dito aqui, a semente do pecado que foi plantada lá desde Adão, ela nos aflige. Então, a gente tem que alimentar o espírito dentro de nós para cada dia a gente conseguir fazer as coisas mais pro certo do que pro errado. E não é fácil. Por quê? Porque do nosso coração procede tudo isso aqui. Então a gente tem que exercitar a nossa existência para fazer procederem do nosso coração coisas boas, né? Não é assim? Bom, nós já temos inimigos demais por aí. Essa noite eu acordei de madrugada e um carro passou e fez uma sombra. E aquela sombra viajou de um lado ao outro da janela do meu quarto. Ótimo. Tudo bem. Nós podemos afirmar que essa sombra não existe? Viu? Ela foi produzida pela luz que foi interrompida em alguma medida pela cortina ou por algum objeto que estava na frente dela, mas ela chegou até o meu quarto e ela passeou pelo teto do meu quarto. Então tem muita coisa que ocorre na natureza e no reino espiritual que elas passam despercebidos a gente, mas elas existem. Essa sombra não causou nenhum dano para mim, não teve nenhum efeito, mas eu percebi a sua presença e estou lembrando dela aqui para contar para vocês. Então tudo isso existe e acontece, são fenômenos físicos, são fenômenos químicos, que acontecem o dia inteiro por aí. Então os inimigos espirituais, eles estão por aí, a gente pode não notar, mas ele pode passar aqui pelo meu escritório, pode passar por perto de mim, não pode me causar efeito, mas ele talvez possa vir sussurrar alguma porcaria no meu ouvido e eu posso ficar mal de ouvir aquele sussurro. Então ele não conseguiu me causar um dano direto, mas ele me causou um dano indireto porque eu fiquei depressivo, ou fiquei mal-humorado, até com dor de cabeça, me causou algum dor de barriga, me deu algum dano físico por causa daquele sujeito que sibilou alguma coisa no meu ouvido. E eu não vi, não senti cheiro dele, não ouvi som dele, e passou, como a sombra que passou na janela do meu quarto. Por isso que é bom a gente pensar em tudo isso, encarar isso como uma coisa normal e vestir a armadura da fé, que Jesus nos ensinou, através do seu servo Paulo. Né? Então, a gente pega e exercita a nossa fé cada dia. E para exercitar a nossa fé, nós temos que estar lendo a palavra de Deus e fazendo com que as coisas que saiam do nosso coração sejam coisas agradáveis. E não viver uma vida de adoração, material. Tá? Você ir na igreja, levar seu dízimo, cantar o louvor e bater palma, mas seu coração está longe do Senhor. O que interessa para Deus é o que você faz não só em público, mas o que você faz em particular, o que você pensa em particular, a intenção do seu coração. E quando seu coração estiver com a intenção ruim, a sua mente negar aquilo ao seu coração. Dizer, não vai fazer isso não. Você está com vontade de fazer isso, mas você não vai. E veja, ele deu alguns exemplos aqui, foi só um rol pequenininho, exemplificativo. O povo perguntando, se escandalizando dos caras comerem sem lavar a mão, né? Olha lá, tão descumprindo a lei de Moisés porque não lavam a mão antes de comer, viu? Tá, e daí? Não lava a mão antes de comer e o outro lá lava a mão antes de comer e daí é homicida, adúltero, imoral, ou é ladrão, mentiroso, sabe? Viu, a mentira é um negócio tão sutil e você vê o povo mentindo a torto e direito. Agora com a internet ficou mais legal ainda, porque o cara vai e fala uma coisa, você vê o videozinho dele, de repente ele está dizendo o que ele mesmo disse, você viu o que ele disse, ele diz, eu não falei, viu? Sabe? É uma coisa complicada.
Gente vivendo na mais completa imoralidade e não tá nem aí. Aí o cara fala bonito, vai lá fazer vídeo de novo e tal. São servos de Mamon. O povo gosta de dinheiro e de poder. Agora, se você, como eu, espera ser arrebatado quando Jesus vir buscar a igreja, ou se você, assim como eu, espera, se você morrer antes disso, que Jesus mande te buscar e que você vá com ele, nós temos que ter uma vida diferente, nós temos que ter o nosso coração entregue para ele. A gente vai errar, mas nós temos que ser não como os fariseus, que desafiavam Jesus e vinham com as suas tradições. Ele, veja o nosso templo, que bonito, as nossas roupas, que bonito, nossa música, que bonito. Não, não era isso. Jesus falava, não é assim. É o coração de vocês que tem que estar em ordem para comigo. Legal, né? Vamos fazer isso hoje, vamos olhar e ver nossos corações, como é que ele está. E se você pratica a tua religião lá com zelo, não tem problema. Só que faça isso de coração. E quando você estiver longe de todo mundo, também faça a mesma coisa. Também viva uma vida correta, honesta. Não logre os outros, não ande mentindo. E isso vai fazer bem para você e para mim. Porque a nossa esperança é a salvação das nossas almas, das nossas famílias. E nós temos que lutar cada dia para conseguir isso. Lembra que eu falei? Nossos inimigos são os da nossa casa, nossos inimigos são as pessoas que estão em volta, nossos inimigos são principados e potestades do ar, que a gente nem percebe que estão aí, mas são nossos inimigos, e nosso inimigo é o nosso próprio coração, que também nos leva a pecar, tá bom? Nós temos que tratar disso aí como Jesus tratou, ter amor pelas pessoas, mas não amor pelo pecado que elas praticam, e abandonar tudo aquilo que nos faz mal, para a gente ter um coração legal e honesto para com ele, para a gente conseguir a salvação de nossas almas. Boa semana, que Deus te abençoe e a tua família. É por aí.